لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Respeitados irmãos, o nosso tema de hoje vai ser uma reflexão em torno de uma passagem do Corão Al-Karim registrada em vários surates do Corão Al-Karim, começando pelo Surat Al-Baqarah, uma passagem que relata as nossas origens e de onde nós viemos, no momento em que fomos representados pelo Pai de todos nós, o nosso ancestral, o primeiro homem que Allah subhanahu wa ta'ala criou, que foi Adam alayhi salam. Na verdade, a história de Adam alayhi salam no Corão Al-Karim merece toda a nossa atenção, merece ser estudada profundamente, porque muitos dos problemas que hoje enfrentamos encontramos as suas origens lá nessa história, e é uma história que pode ser apresentada de vários ângulos. Portanto, o ângulo que nós vamos mexer hoje e a partir do qual apresentamos ou fazemos esta nossa reflexão é em torno da primeira violação dos preceitos de Allah subhanahu wa ta'ala que ocorreu naquele momento. Allah subhanahu wa ta'ala criou Adam alayhi salam, depois criou sua companheira Hawa, e antes deles já havia criado o Iblis, Shaitan. Quem era o Shaitan? O próprio Corão Al-Karim dá-nos a resposta. كان من الجن ففسق عن أمر ربه. Shaitan era dos jinn, portanto transgrediu as normas do seu Senhor. E é sobre esta transgressão que nós queremos falar hoje. A verdade é que quando Allah subhanahu wa ta'ala criou Adam alayhi salam, deu uma ordem aos anjos, incluindo Iblis, que estava na companhia dos anjos. Então Allah disse a todos os anjos: Usjudu li Adam, sajadu, prostrai-vos diante de Adam. Então todos eles prostraram-se. Illa Iblisa aba wastakbar wa kana min al-kafirin. Excepto Iblis, recusou-se a prostrar-se diante de Adam alayhi salam. Este recusou-se. Portanto, esta foi a primeira violação das normas de Allah. Allah dá uma ordem e uma das suas criaturas simplesmente não quis cumprir, rejeita a ordem dada pelo soberano que é Allah. Vamos caminhando na história de Adam, vamos encontrar já a segunda violação das normas de Allah, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz para Adam alayhi salam e a sua companheira, a sua esposa Hawa, para desfrutarem de tudo quanto o Jannat oferecia, exceto uma árvore. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ. Não se aproximem desta árvore, não comam desta árvore. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Vocês serão injustos, estarão a transgredir uma ordem de Allah.
Mas, como todos nós sabemos, Adam alayhi salam acabou comendo daquela árvore proibida. Portanto, estamos perante dois tipos de violações: o pecado cometido por Iblis, o pecado cometido por Adam alayhi salam. Alguns irmãos às vezes levantam uma pergunta: um profeta pode violar uma norma de Allah? Nós sabemos que o primeiro homem, Adam, foi um profeta. Um profeta viola a norma de Allah. Que exemplo vai dar? Nós sabemos que nenhum profeta violou as normas de Allah. Então, como é que Adam, sendo um profeta, vai violar uma norma de Allah? Isto pode nos deixar em dúvida e caímos no erro de acusarmos os profetas de Allah, tal como os judeus fizeram. Mas, estimados irmãos, Adam alayhi salam, é preciso olhar. O Corão Karim dá-nos a resposta. Allah diz: فَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Adam desobedeceu ao seu Senhor, فَغَوَى, e caiu na perdição, por desobedecer a ordem de Allah. Agora, a pergunta é: quando é que Adam desobedeceu? Antes ou depois da profecia? O próprio Corão dá-nos a resposta: Thumma, depois dele desobedecer, ijtabahu. Thumma ijtabahu rabbuhu fahada. Depois Allah o escolheu. Então, a transgressão ocorreu antes de receber a missão de profecia. Portanto, estava na fase de preparação, porque Adam seria pai dos bons e pai dos maus, pai dos crentes, pai dos descrentes. Cada um de nós vai encontrar alguma ligação com o seu ancestral, que é Adam. Sempre vai encontrar esta ligação. Então, o que significa que Adam, ao se desviar, houve causas, sim. O que nós queremos fazer hoje é tentarmos refletir sobre a natureza dos dois pecados, o pecado de Iblis e o pecado de Adam. Porque o que acontece é que depois o Corão Karim é claro nisto. Allah perdoou Adam, mas não perdoou Iblis. Não perdoou. Allah perdoou Adam alayhi salam. Aqui pode-se levantar uma pergunta: por que Allah não perdoou Iblis? Allah, a sua misericórdia abrange todas as coisas. Por que a misericórdia de Allah não abrangiu Iblis? Então temos que olhar para a natureza dos dois pecados. Isto é importante porque conhecendo a natureza dos dois pecados, e nós temos todos os ingredientes necessários para cometermos os dois tipos de pecados, às vezes ficamos espantados porque que Allah não aceita nossos duás, porque que Allah não muda a nossa vida, sem olhar para a natureza dos pecados que nós estamos a cometer. Então dizíamos que Allah perdoou Adam, mas não perdoou Iblis. Assim, rapidamente, e os árabes falaram muito da natureza destes dois pecados. Então é preciso fazermos uma pequena reflexão. Quando nós olhamos para Iblis e para Adam e para os pecados que cada um deles cometeu, uma das primeiras coisas que constatamos é que Adam alayhi salam pecou por ter feito algo que não devia fazer. Proibiram-lhe de comer da fruta. Ele comeu, portanto fez algo que não devia ter feito. Shaitan foi ordenado a fazer sijda, a prostrar-se diante de Adam, e recusou. Portanto, o pecado de Iblis foi de ter recusado de cumprir uma ordem dada por Allah. Entre fazer o que é proibido
e negar de fazer aquilo que é ordenado, há uma grande diferença. Embora fazer o que é proibido seja um pecado, mas comparado com aquele que rejeita de fazer aquilo que é ordenado, este é pior. Sabem por que, estimados irmãos? Porque este que nega cumprir a ordem de Allah, nega. O próprio Corão diz, Aba, negou. Sabe o que é que ele está fazendo nesse momento? Allah diz, olha, faça isto. E ele diz que não quero. É o mesmo que levar a ordem de Allah e devolver para ele, não aceito a tua ordem. Allah pode perdoar isso? Essa é uma das diferenças. Vamos para a segunda diferença. O pecado de Adam foi acompanhado de pedido de perdão. O pecado de Iblis foi acompanhado com sentimento de arrogância. Adam, quando pecou, o que é que ele diz? Allah subhanahu wa ta'ala nos diz, فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Adam recebeu palavras de Allah, depois Allah perdoou. Quais foram essas palavras? Surat Al-A'raf dá-nos a resposta. Ele e a sua mulher, Hawa, ambos disseram, قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Eles pediram, Allah, nós fomos injustos. Se não te apiedares de nós, certamente que nós estaremos juntamente com aqueles que estão perdidos. O pecado de Adam foi acompanhado de pedido de perdão. Iblis o que é que fez? Quando Allah perguntou, مَا لَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ, por que não te prostraste depois de receber a minha ordem? O que Iblis disse? قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. Não era digno de mim fazer sijda para uma criatura que fizeste a partir do barro. Isto é pedido de perdão? Fulano, erraste. Por que fizeste isto? A ordem que me deste, eu não deveria cumprir. Não está certo. Não concordo. Esta é a lógica. Enquanto no Adam, o que é que encontramos? E Allah, eu pequei, realmente, desviei-me, perdoa-me. Mesmo até um filho, até os nossos filhos em casa, quando falham, quando cometem erros, um filho vem, pai, desculpa, eu não volto mais a fazer. O pai, mesmo que quisesse bater, está bem, meu filho, já passou. O outro filho diz que não, pai, desculpa, o senhor já não é desta geração. A minha lógica diz que o senhor não está certo. Mesmo querendo perdoar, vais perdoar. Este é o problema de Iblis. Daqui a pouco vamos conhecer como é que se chama esse tipo de pecado, tanto de Adam como de Iblis. Adam alayhi salam pecou. Quais foram as razões que levaram Adam a pecar? Allah diz, وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَا. Nós havíamos dado uma ordem a Adam, havíamos feito um pacto com Adam antes, fanasia, mas ele esqueceu-se. Problema do esquecimento, distração. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, o Shaitan aproveitou-se das vulnerabilidades dentro de Adam. O ser humano tem várias vulnerabilidades. O ser humano gosta de viver eternamente. O ser humano gosta de ter uma riqueza que não acaba. Shaitan aproveitou-se disso. Disse, Ya Adam, hal adulluka ala shajaratil khuld? Queres que eu te indique para a árvore da eternidade? Imagina, estimados irmãos, se chega alguém e diz, olha, tenho um remédio. Se você beber, você não morre mais. Você vai comprar com todo o seu dinheiro esse remédio, para não morrer. O ser humano gosta disto, gosta de viver eternamente.
على شجرة الخلد وملك لا يبلى, e uma riqueza sem fim. Se aparecer hoje alguém que olha fulano, só quero que faças só uma coisa, vais receber tanto dinheiro que não acaba. Só vai fazer. Então o Shaitan aproveitou-se disso. A outra coisa tem a ver com o crente. Adão era crente. Como? Pela primeira vez, Adão, a sua crença, através da sua crença, ele sabia que se alguém jura em nome de Allah porque está a dizer a verdade. E pela primeira vez, Iblis jurou em nome de Allah para Adão. Disse: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. Jurou-lhes de que eu sou um conselheiro bom para vós. Comam dessa árvore. Se alguém vem e diz: olha, meu irmão, minha tia acaba de falecer, Wallahi não tenho nada para fazer. Você só de ouvir o Wallahi, você entra no bolso, dá. 10 minutos depois, a tia dele está a vir à procura dele mesmo. Você acreditou porque ele jurou em nome de Allah. Um crente, quando ouve o nome de Allah, o coração amolece. Agora, se estás a mentir, estás a falar a verdade, só Allah é que sabe. Adão, quando viu o juramento, não teve a menor dúvida de que não, este está a dizer a verdade. Então, o pecado de Adão é que ele foi enganado. E nós temos esta fraqueza em nós. Às vezes somos enganados. As pessoas sabem. Olha, para eu falar com este fulano, vou ver qual é a tendência dele. É dino, então vou entrar pelo caminho do dino. Sheikh, tenho uma mas'ala aí, quero perguntar uma coisa, mashallah, eu gosto muito de dino. Queria saber algumas coisas. Então você fica aí, pronto, arranja o tempo todo, começa a explicar, dino é isto, dino é aquilo, dino é aquilo. Mas ele sabe que não é dino que quer. Ele quer chegar a um objetivo, mas usou o canal do dino, porque você é uma pessoa do dino. E se for alguém que gosta de futebol, vai usar o canal de futebol para chegar até o seu objetivo. Iblis também fez isso. Usou o canal do juramento em nome de Allah porque sabia que Adão não ia recusar. Esta é outra diferença. Há uma outra diferença muito importante. O pecado de Adão foi um pecado externo, isto é, o que ele simplesmente tomou a fruta e comeu. São os órgãos que trabalharam para a materialização desse pecado. O pecado de Iblis não foi de órgãos, foi do coração, lá no íntimo. É por isso que o pecado praticado pelos órgãos é mais fácil, quando a pessoa se arrepende, Allah perdoar, do que os pecados cometidos pelo coração. Vaidade, arrogância, inveja, racismo, por aí em diante. Isto é pior. O pecado de Adão foi por uma coisa chamada shahwa, desejo. Ele está ciente de que esta aqui é uma ordem de Allah. Ele não rejeitou a ordem de Allah. Mas pronto, num momento de fraqueza, o desejo falou mais alto. É como alguém que a todo custo ouviu tanto falar de bebidas alcoólicas que me dera se eu pudesse provar. Num momento de fraqueza, vai provar. Ele no fundo sabe que aquilo é haram. Então isso é shahwa. Pecado por causa do desejo. Pecado de Iblis não foi por causa de desejo. Foi por causa de sentimento de superioridade, arrogância, orgulho, vaidade, jactância. Eu sou mais do que ele. Quem ele pensa que é perante mim? Orgulho. Allah perdoa facilmente os pecados onde a carne fracassou do que este tipo de pecado de Iblis por causa do orgulho e vaidade. Khalaqtani min nar. Oh Allah, tu criaste-me de fogo. Wa khalaqtahu min tin. E criaste-o de barro. Como eu, sendo criado de fogo, como é que vou me prostrar
diante de uma criatura feita do barro. Começou a comparar. Começou a fazer essas comparações todas. Portanto, estimados irmãos, vejam a natureza dos dois pecados. Normalmente, um pecado cometido por causa do desejo, quando a pessoa comete, rapidamente volta para si. Mas o que eu fiz? Não, eu não devia ter feito. Eu desobedeci. Sabe o que isso vai gerar? Vai gerar o sentimento de arrependimento e pedido de apoio a Allah. Oh Allah, ajuda-me para não voltar mais para este pecado. Agora, o pecado por causa do orgulho, normalmente a pessoa não volta. É um beco sem saída. Porque sempre a pessoa acha-se que é melhor. Acha que está bem. Os outros é que estão errados. Então como é que ele vai se emendar? Se ele está coberto de razão? Então, dificilmente Allah perdoa. E como dizíamos, Adão pediu perdão. Shaitan, em vez de pedir perdão, pediu outra coisa. Qala fa'anzirni ila yawmi yub'athun. Allah, deixa-me viver até o dia em que eles serão ressuscitados. Ele pediu este tempo todo, desde aquela altura até o dia da ressurreição. Shaitan quer este tempo. É para fazer o quê? Para intensificar o salat, perdão, istighfar, não sei o que, para fazer isso? Nada. Eu preciso deste tempo para poder me vingar contra eles, porque eles foram a causa da minha perdição. Então, la'ughwiyannahum ajma'in, todos eles vão lhes conduzir para a perdição. E alguém que quer ser perdoado? É a mesma coisa alguém cometer erro, em vez de vir pedir desculpas, eu olha, dê-me tempo primeiro. O que é que vais fazer com esse tempo? Não, quero exterminar a família desde que me levou à cadeia. Pode ser deixado? Esse é Iblis. Então, quando nós temos os pecados do tipo do pecado de Iblis, dificilmente Allah poderá nos perdoar. Dificilmente. Mas quando temos a humildade de Adam alayhi salam, rapidamente Allah perdoa. Porque há um reconhecimento tácito. Estimados irmãos, Adam alayhi salam, desde o primeiro momento em que foi criado por Allah, ele é criado com uma natureza dual. Ele pode praticar o bem, pode praticar o mal. Os anjos não conseguem senão praticar o bem. Iblis, feito de fogo, não consegue fazer outra coisa senão o mal. Então, esta natureza dual que nos caracteriza é uma vulnerabilidade em nós, que pode ser usada para o bem como para o mal. Depende da vontade de cada um de nós e da ajuda que pode pedir a Allah subhanahu wa ta'ala. Estimados irmãos, estamos a colocar estas questões por quê? Porque hoje em dia é comum ouvir de um muçulmano que ouve que Allah decretou esta norma e ele simplesmente diz: não, desculpa lá, estamos já em pleno século XXI, eu não concordo com isso. E depois de não concordar com a ordem de Allah, sai, vai fazer o wudu, vai fazer o salat. E eu pergunto: esse teu salat o que equivale? Uma vez que você rejeitou o decreto de Allah, o salat vai fazer o quê? São dois pecados diferentes. Uma coisa é você dizer assim: eu aceito a ordem de Allah, aceito a ordem de Allah, não questiono. Mas talvez a maneira como algumas pessoas praticam essa ordem de Allah pode criar problemas. O problema é na maneira como nós praticamos. Não é porque Allah decretou. Eu aceito a ordem de Allah, mas num momento de fraqueza eu transgredi essa norma. Peço perdão. Hoje em dia você apanha pessoas a cometerem pecados e quando aparece alguém que ele já explicar: olha, isto é pecado, assim, assim, assim. A pessoa, em vez de ouvir humildemente,
dizer, mashallah, este aconselhou-me, vou ter que pensar, tudo isto, não, ainda quero discutir. Quero discutir. Começamos a discutir ainda usando o quê? Usando criaturas de Allah. Usando criaturas de Allah. Há muitos exemplos por aí. Muitos. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam, uma das normas que ele nos deu, diz para comer com a mão direita. Quando aconselhou Ibn Abbas, Ya Ghulam, Samillah. Ó rapaz, quando vais comer, diga Bismillah primeiro antes de comer. Wakul biyaminik, coma com a mão direita. Wakul mimma yalik, e coma o que estiver à sua frente. São normas. Hoje aparece alguém e diz, olha, chefe, desculpa, eu não concordo com isso. Como é possível? Eu estou num restaurante perante amigos europeus, asiáticos, africanos, muçulmanos e não muçulmanos, e eu sou o único que estou a pegar os talheres com a mão direita. Vão se rir de mim. Você diz, não, mas o Nabi disse para comer com a mão direita. Disse, não, chefe, isso era nesse tempo, no deserto, não é hoje, em plena cidade de Maputo. O que é que este fulano está a dizer? Está a dizer que eu não aceito as orientações de Allah e do seu mensageiro, porque estou a viver no século 21. Este depois pode ir fazer salat e pedir perdão? Qual é o Islã que ele tem, uma vez que rejeitou a ordem de Allah? Este é o tipo de pecado de Iblis. Você sabe que Allah proibiu bebidas alcoólicas. Você convida seu irmão muçulmano, você sabe que ele não bebe. Pelo menos, em vez de protegê-lo, ainda fazes questão de escarnecer dele. Vejam esse Maulana, não bebe, né? Você não sabe o que está a perder. E achamos isso brincadeira. Maulana não bebe? Experimenta lá um dia. Aí vais dar um baiano, mashallah, com conhecimento de causa. Eu, para dar baiano com conhecimento de causa, preciso beber. Preciso beber. Isto que é? Quando nós escarnecemos das ordens de Allah, quando nós rejeitamos as ordens de Allah, vejam só, hoje há muita gente hoje acompanha, principalmente as senhoras acompanham culinária, não sei o que, quer fazer um bolo, quer fazer não sei, este prato, aquilo, diz que não, a receita que eu recebi é que um dos ingredientes aqui é vinho tinto. Principalmente bolos de casamento, tem que entrar vinho, não sei, para preservar o bolo, para depois de um ano festejar mais. Então guarda-se. Como é que vai permanecer? Através do álcool. Mas olha, o Islã proíbe isso. Diz assim, não, chefe, eu sei que o Islã proíbe, mas é preciso também, vou lhe mandar uns sites aí, há um doutor renomado fulano. Ele foi formado nos Estados Unidos da América, um grande doutor, todo mundo conhece. Ele disse que um pouco de vinho ajuda na digestão. Quer dizer, o coitado quer confrontar as ordens de Allah, do seu mensageiro, com as palavras de um doutor do século 21. Mas o filósofo fulano falou isto. Eu vi num site, falou-se isto, daquilo. Muito, mas meu irmão, você ainda continua a olhar para si como um muçulmano? Quer discutir a ordem de Allah? No lugar de procurar saber quais são as condições para eu pôr em prática. Eu vou trabalhar, vou estudar, às vezes não tenho a liberdade de sair naquela hora para ir para o masjid e fazer salat. E nas condições em que eu me encontro no meu local de trabalho, como é que eu posso proceder para fazer salat? Um verdadeiro crente faz essa pergunta. Agora, um crente que não é sério vai dizer, chefe, eu acho que não vou conseguir.
Ele, primeira coisa, está a achar. Acho que não vou conseguir. Acho que lá no serviço não me vão deixar. Mesmo se me deixassem, onde eu trabalho é muito apertado. Então não vale a pena fazer salat. Quer dizer, ele próprio já está a colocar dificuldade, mas ainda não tentou, não experimentou. Nem falou com o seu patrão, não procurou pedir um local, não procurou criar condições. Ele já está a colocar dificuldades. É a mesma pessoa que depois vai escolher. Já eu tenho problemas, queriam ser doar, parece que tenho djinnis aqui na cabeça. Não, meu irmão, você não tem djinnis. O próprio djinn és tu. Você está a perturbar a si mesmo. Quando você tem intenção de cumprir as ordens de Allah, Allah cria as condições para você cumprir. Mesmo quando não consegues, há a prerrogativa de logo que tiveres condições, cumprir. Há condições. Então, estimados irmãos, temos que refletir muito sobre a natureza do pecado de Iblis e o pecado de Adam alayhi salam. Allah não perdoou Iblis porque aquele pecado significou rejeição da ordem de Allah. O pecado de Iblis não foi acompanhado de arrependimento. O pecado de Iblis coloca a pessoa numa situação de superioridade em relação ao próprio Allah, mesmo que a pessoa não queira admitir isso. A pessoa acha-se mais conhecedora do que Allah, enquanto que o pecado de Adam é mesmo a fraqueza humana e rapidamente pode conduzir a pessoa ao perdão, ao reconhecimento. E Allah, eu pequei. É por essa razão que temos que ver quando Allah, nós pedimos a Allah, faça-me deixar, ajuda-me a deixar a cometer este pecado. E a pessoa não deixa. Há alguma coisa aqui, o que é que está acontecendo? Meus estimados irmãos, portanto, hoje vamos ficar com isto, mas as lições da história de Adam alayhi salam no Corão Karim não param por aqui. Hoje só queríamos falar da natureza destes dois pecados. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو